Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a boa mão de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. Que o Senhor guarde você em tudo e te dê vitória também em tudo. O Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 13, está escrito: ninguém tem maior amor do que este, do que dar alguém a vida por seus amigos. Jesus quer ser seu amigo. Você pode conquistar muita coisa na vida, pode acumular riquezas, tesouros, mas nada será maior nem melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus quer ser seu amigo. Vamos orar? Peça a Deus para te abençoar nesse nosso tempo de reflexão, que a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração, que ela produza fruto na sua vida, no seu coração, na sua família. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o seu nome que é maravilhoso. Te pedimos, ó Deus, que nos ajude. No decorrer dessa semana, nos abençoe. Coloque a sua mão sobre nós e livra-nos do mal. Agora que vamos meditar na sua palavra, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Nós desde já te pedimos em nome de Jesus, também por ele, Pai, já te agradecemos. Amém. Nos nossos últimos encontros, nós meditamos a respeito do grande milagre que Jesus fez ao libertar o endemoniado gadareno. Uma nação pode trabalhar intensamente para desevangelizar, descristianizar a cultura e assim fechar a porta para Jesus e para o Evangelho. Estas coisas são muito tristes, mas elas podem ser facilmente observadas na nossa nação.
como autoridades, artistas, intelectuais e muitas outras pessoas guiadas por essas ideias têm trabalhado para destruir a palavra de Deus, para descristianizar essa nação. Cidades podem rejeitar Jesus, nações podem rejeitar Jesus. E foi exatamente isso que o povo de Gerasa fez. Hoje nós vamos meditar na atitude do Gerazeno. Embora a cidade tenha reprovado Jesus, reprovado o que ele fez, tenha o expulsado da sua terra, o Gerazeno, aquele que foi liberto, teve uma atitude completamente diferente. O que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 37. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Esta é uma atitude de Jesus surpreendente, porque Jesus ele percorria a terra e ele estava a ensinar e a chamar discípulos. Mas agora se apresenta a ele uma pessoa cheia de gratidão no coração e roga para ir com ele, e quer deixar tudo, e quer ser discípulo de Jesus, e Jesus não o aceita no meio dos seus discípulos. Jesus diz para ele: antes vá para os seus e conta a eles tudo o que Deus fez por você. Você precisa confiar em Jesus. Nós precisamos aprender a confiar em Jesus, mesmo quando nós não compreendemos os mandamentos dele, mesmo quando não entendemos as ordens de Jesus, descritas aqui na palavra dele. Nós precisamos confiar nele, crer, confiar e obedecer a Jesus. Você precisa saber que tudo o que ele faz é bom. Jesus não faz o mal, Jesus não pratica o mal, Jesus não maquina o mal, ele não atua com dolo. Jesus é bom e faz o bem. Ao receber esta ordem de Jesus de voltar e contar aos seus o que Deus havia feito por ele, o Gerazeno se tornou provavelmente o primeiro missionário enviado pelo próprio Jesus a pregar as boas novas da salvação. Certamente todas as pessoas daquela cidade o conheciam, certamente todas as pessoas foram impactadas pela palavra dele. Então ele foi e se tornou missionário e começou a contar para todas as pessoas naquela cidade. Na cidade que rejeitou Jesus, ele começou a contar tudo o que Deus havia feito por ele. No Salmo 66, no versículo 16, o salmista canta: vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. Verdadeiramente, toda pessoa que se torna amigo de Deus é transformada pela comunhão com ele, pelo contato com ele. Eu tenho um irmão, eu me lembro dele agora, à medida que eu lembro da grande transformação que Deus fez na vida do gadareno. Eu tenho um irmão que ele foi usuário de droga durante muito tempo. À medida que ele foi se envolvendo com as drogas, ele foi se degradando muito. E ele tinha uma aparência terrível. Minha mãe, em determinado dia, reuniu os filhos e nos convidou e nos convocou para fazer 30 dias de jejum e de oração por esse nosso irmão.
E nós fizemos então, a família ali, eu fiz, minha mãe pediu, não sei, nós éramos 10 filhos, hoje nós somos 8. Eu não sei quais os que ouviram, né, o pedido da minha mãe e oraram e jejuaram, mas eu me uni com a minha mãe para orar e jejuar em favor desse irmão. Passados 30 dias, eu falei com a minha mãe assim: ô mãe, os 30 dias acabaram de jejum e de oração. E ela me disse assim: meu filho, eu vou orar e jejuar por seu irmão mais 30 dias. E aí, aquele meu irmão que tinha uma aparência horrível, que vivia degradado, como um morador de rua, ele usava muita droga. E determinado dia ele estava subindo lá no bairro onde a gente morava e ele teve uma visão. E ele viu um demônio, ele viu um espírito maligno que oferecia para ele droga. Numa determinada encruzilhada, ele viu esse espírito e esse espírito ofereceu para ele droga. E ele ficou muito impactado com aquilo e ele, a partir daquele momento, ele parou de usar drogas. Mas ele começou a usar muita bebida alcoólica, ele começou a beber muito. E aí ele degradou mais ainda. E minha mãe falou comigo assim: eu vou orar mais 30 dias e jejuar mais 30 dias por ele. E o tempo foi passando, eu não sei te dizer quanto tempo que passou, se foi uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Eu sei que em determinado dia eu cheguei na minha casa, na casa da minha mãe, num domingo, para almoçar com ela, e eu bati a porta e quem atendeu foi o meu irmão, completamente transformado. Você imagina uma pessoa que vivia degradado, sujo, o cabelo desgrenhado e uma aparência horrível, uma aparência como esses craqueiros aí que nós encontramos na rua, talvez até pior, e vivia bêbado, vivia drogado, e de repente ele abriu a porta e ele estava perfeitamente vestido, o cabelo cortado, sóbrio, a aparência dele mudou completamente. E aí eu fui entrando para dentro da minha casa assim, com o coração grato a Deus. E na hora que eu cheguei lá no fundo da minha casa, o meu pai falou assim: você viu, meu filho? Deus fez um milagre na vida do seu irmão. E eu olhei para ele muito feliz, né, para o meu pai, e falei assim: é verdade, pai. Deus fez um grande milagre na vida dele. Louvado seja Deus por isso. Não há ninguém que se aproxime sinceramente de Deus que não seja completamente transformado por ele. Assim aconteceu com meu irmão, assim aconteceu com o gadareno, aconteceu com meu irmão tem alguns anos. Hoje ele está na igreja, hoje ele está envolvido nos trabalhos, pregando o evangelho, mas uma coisa impressionante é que o Senhor manda o gadareno: vai e conta para os teus o que Deus fez por você. E ele vai anunciar, é claro, com as palavras, comunicando com as palavras o que Deus fez por ele, mas principalmente as pessoas serão impactadas pela vida dele. Assim aconteceu com meu irmão. Todos nós que conhecíamos ele naquela situação, muitos anos no vício, muitos anos degradado, ficamos impactados com a vida dele. Hoje, quando nós nos encontramos, às vezes na família, e às vezes temos que conversar algum assunto, e ele fica mais calado, assim, ele é mais novo do que eu, e de repente ele abre a boca e fala alguma coisa, e eu falo assim: meu irmão, eu penso assim, meu irmão é sábio. Deus é maravilhoso, né? Deus pega uma pessoa que está oprimida, cativa, debaixo de cadeias, de opressões, de vícios, sofrendo, humilhada por Satanás, e o Senhor quebra as cadeias. Ele veio para libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Deus pegou o gadareno e fez isso, libertou ele do cativeiro, quebrou as algemas dele. Deus fez isso com meu irmão e Deus fará isso com qualquer pessoa que sinceramente se apresente para ele. E aí a pregação é maravilhosa, o sermão é maravilhoso quando o sermão ele é muitas vezes declarado sem nenhuma palavra, que é a vida dele, não é a vida do gadareno, a vida do meu irmão. Também me lembro de uma pessoa que eu conheço, que eu gosto muito dele, né? E a gente estava lá no quartel pregando o evangelho e ele tinha
8 namoradas. E eu falava com ele assim: meu irmão, como que você dá conta de ter 8 namoradas se a semana só tem 7 dias? Que confusão é essa que você está vivendo? E ele, quando ele converteu lá no quartel, a história é muito interessante, né? E quando ele converteu lá no quartel, não vou contar aqui, mas ele é uma pessoa muito bonita, muito vistosa. Pensa bem, uma pessoa para ter 8 namoradas não é de qualquer jeito, né? Não pode ser de qualquer jeito. Mas quando ele converteu lá no quartel, todo mundo falando assim: fulano, ele converteu? O que é isso? Todo mundo ficou assombrado e não precisava dele dar nenhuma palavra, né, às vezes para pregar, porque a transformação na vida dele era tão grande que as pessoas ficavam impactadas. Seja como for, pregue a palavra, declara para os seus e na sua cidade tudo o que Deus fez e tem feito por você, e tudo o que Deus fará por nós, os que o amamos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não existe nada melhor, nós cantamos, do que ser amigo de Deus. Você precisa desejar de todo o seu coração, usufruir, gozar da intimidade, da amizade com Jesus. O salmista no Salmo 78, nos versículos 3 e 4, ele diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Nós recebemos o testemunho dos nossos irmãos e nós passamos para vocês o testemunho daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará. Deus é bom, tudo que Ele faz é bom. Ele é bom e faz o bem. Nós somos todos chamados para anunciar aos nossos e na nossa cidade e onde quer que nós estivermos, aquilo que Deus tem feito por nós. Pregar o Evangelho, dar testemunho, anunciar boas novas da salvação, tem sido a missão dos discípulos desde que Jesus ordenou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai. Se nós não pregamos, se nós, enquanto no caminho, não anunciamos as boas novas de salvação, como pessoas como meu irmão, como Gadareno, como meu amigo, ouvirão a palavra de Deus, serão tocados pela palavra de Deus. A Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Se você ama Cristo, se você foi transformado pela vida dele, prega o Evangelho. Prega o Evangelho declarando para as pessoas o que ele fez por você. Prega o Evangelho vivendo aquilo que você prega. Este é um grande desafio, viu? Este é um grande desafio que nós enfrentamos todos os dias. Praticar aquilo que pregamos, viver o Evangelho. Não ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas operosos praticantes. Tornai-vos praticantes da palavra de Deus, disse Tiago, e não somente ouvintes. Por aquele que ouve e não pratica só está enganando a si mesmo. Por que é importante pregar o Evangelho do Reino? Porque é importante viver o Evangelho do Reino. Porque não há dúvida que a cultura do reino de Deus, os seus princípios, os seus valores são transmitidos pela pregação e confirmados pela transformação de nossas vidas. Quando nós somos libertos dos poderes das trevas, do pecado, quando a nossa vida é transformada, o nome de Deus é glorificado e as pessoas então leem, ouvem em nós o sermão.
Não há dúvida de que a cultura do reino de Deus, os princípios e os valores da palavra de Deus têm sido atacados com insistência, de maneira sistemática, organizada por Satanás e seus ministros. Há um grande desejo de substituir a cultura do reino de Deus pelo reino das trevas. Porém, como aconteceu no passado ao gadareno, ainda acontece hoje. Nós fomos salvos para anunciar a salvação, fomos libertos para declarar para todos o que Deus fez por nós. E quanto mais, meu irmão, minha irmã, nós negligenciamos esta missão, pior o mundo fica. Se o reino de Deus não vem, se a vontade de Deus não é feita na terra, as trevas prevalecem. Sendo assim, de certa forma, está em nossas mãos edificar o mundo no qual desejamos viver, orar pela manifestação do reino e viver no reino, e proclamar em todos os lugares, não apenas com a nossa boca, mas com a nossa vida, a cultura do reino de Deus. E orar insistentemente, orar e viver, que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade. O mundo que nós desejamos transmitir para os nossos filhos é o mundo no qual o reino de Deus se manifesta, o mundo no qual a vontade de Deus é feita, o mundo no qual há temor e tremor de Deus. Nós fazemos isso quando nós anunciamos o que Deus fez por nós e quando nós vivemos a palavra de Deus, nos tornamos praticantes da palavra de Deus. O mesmo Jesus que no passado transformou o gadareno, transformou há alguns anos a vida do meu irmão, transformou há alguns anos a vida do meu amigo. O mesmo Jesus continua agindo na terra para libertar o oprimido, para pôr em liberdade o algemado, para consolar o que chora, para anunciar o ano aceitável ao Senhor. E Ele fará isso por meio da nossa vida, nós que fomos enviados para Ele, para contar para os nossos, para contar na nossa cidade o que o Senhor fez por nós. Vamos orar? Coloque diante de Deus a sua necessidade, coloque diante de Deus o seu problema, se você tiver. Se você não tiver necessidade, não tiver problema, você agradeça a Deus, diga para Deus obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim e de tudo que eu preciso, eu tenho provisão. Então, muito obrigado. Se você tem necessidade, seja em que área for, no trabalho, na sua vida sentimental, onde for, na sua vida espiritual, declare para Ele a sua necessidade nesse momento de oração. É muito importante ser específico. Vou te contar rapidamente uma passagem da Bíblia. Jesus está passando por uma cidade e um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele grita tanto e tão alto que os discípulos falam: para de gritar, não incomoda o mestre. E quanto mais os discípulos falavam para ele calar, mais ele gritava, até que Jesus parou, olhou para aquele cego e disse para as pessoas: tragam ele a mim. Eu imagino que alguém chegou lá para ele, na verdade a Bíblia diz que alguém chegou para ele e diz: o mestre te chama. Ele deu um salto, largou a capa para trás e foi andando na direção de Jesus como os cegos andam, né? Então certamente ele foi ali, talvez apoiado em alguém, talvez ele saiu ali trombando e ele chega diante de Jesus, alguém coloca ele diante de Jesus, cego, e Jesus faz uma pergunta para ele que para mim é surpreendente. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? A cegueira dele, a necessidade dele estava evidente, mas será que aquela era a necessidade real dele, a vontade dele? Jesus por isso pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero voltar a ver.
Então isso fala para mim muitas vezes que mesmo que aparentemente a minha necessidade esteja evidente, Jesus quer que você fale para Ele: Senhor, eu preciso disso. Abre essa porta, me dá vitória nessa causa na justiça, abençoa o meu casamento, salva o meu filho, liberta o meu irmão do vício. Porque quando nós somos específicos e Deus responde especificamente à oração, o nome dele é glorificado. Quando nós testemunhamos aquilo que Deus fez por nós. Não se constranja, não tenha vergonha, não seja tímido. Coloque diante de Deus a sua necessidade neste nosso momento de oração. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua bondade, obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado pela possibilidade que o Senhor nos dá de sermos amigos do Senhor. Obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro para ser nosso amigo. Obrigado porque o Senhor nos deu o seu Espírito Santo e o amor dele é derramado sobre nós neste momento. Eu te agradeço, ó Deus, pelas bênçãos do Senhor sobre a minha casa e sobre a minha parentela. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo de Deus, o Senhor que sonda o nosso coração e conhece o coração do Pai, que o Senhor veja agora, escute agora a necessidade do meu irmão, da minha irmã, seja ela qual for, Senhor. Seja ela uma necessidade de libertação, seja ela uma causa na justiça, uma porta de emprego, seja salvação, seja o que for, Deus. Que o Senhor estenda suas mãos agora para repreender o mal, para repreender as trevas, para libertar o cativo, pôr em liberdade o algemado, consolar o triste, para erguer, Deus, aquele que está fraco, Deus, para abrir a porta, para, Senhor, conceder a graça, a bênção do Senhor para a vida do meu irmão. Para esse que tem um grande desafio durante a semana, Senhor, abençoa, dá a vitória, mostra a sua glória na vida do meu irmão, da minha irmã, trazendo a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, mas não acrescenta dores. Traz a bênção, a vitória do Senhor na vida do meu irmão, da minha irmã. É o que eu te peço nesse momento também, em teu nome, em nome de Jesus, nosso amigo, também Senhor nosso e Salvador nosso. Eu declaro a bênção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Declaro o caminho dele aplanado, a porta aberta, repreendo o mal, a enfermidade, repreendo o espírito de morte, o espírito de suicídio e oro para que a boa mão do Senhor esteja sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, para abençoar, conduzir, guardar e dar vitória em tudo. Eu peço ao Senhor em oração, por teu Filho Jesus. Pai, eu te peço, junto com os meus irmãos e irmãs, também por ele já te agradeço. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Excelente semana para você, meu irmão, minha irmã.